Bem, deixa eu dizer algumas coisas para o povo de Deus aqui. Se você observar, todas as vezes que eu faço confrontação teológica, eu não cito o nome de ninguém. Pode, quem me acompanha, eu não cito o nome. Na confrontação teológica, não. Eu só desnudo aquilo que é herético e que é errado. Mas não cito o nome. Não cito o nome aqui no púlpito. Cito nomes quando eu estou nos embates ideológicos, políticos, aí eu cito o nome. Mas, quando eu estou num embate teológico, eu não cito nomes. Eu só falo os fatos. E os fatos, por si só, falam altos. Agora, a carapuça entra exatamente na cabeça de quem você está denunciando. É sempre assim. Mas eu não cito o nome. Aconselho vocês que não assistiram, assistir um vídeo de 18 minutos que está nas redes da igreja. Deixa eu explicar alguma coisa para vocês. Como eu disse, sempre que eu vou dar uma palavra para a igreja, eu uso o domingo de manhã, nesse tempo, nesse nível de dissertação teológica, confrontação, ou é domingo de manhã, como eu estou fazendo aqui, como eu fiz da última vez, ou é terça-feira que eu dou essa palavra, ou então eu prego na Santa Ceia, que é um tempo muito maior. Por quê? Porque eu faço isso? Primeiro, eu tenho que proteger o rebanho que Deus colocou na minha mão de lobos devoradores. Como diz Paulo em 2 Coríntios 4:2, de falsificadores da palavra. Como diz Paulo em 2 Coríntios capítulo 11, do versículo 13 e 14, de obreiros fraudulentos. Como diz Paulo em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 e 4, que nesse tempo vai ter gente que vai andar segundo os seus desejos e não segundo a verdade da palavra. E vão criar doutores segundo a sua própria cobiça. E como diz Paulo em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, que nos últimos tempos muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Sabe o que é espíritos enganadores? É similidade com o evangelho. Parece que a igreja, parece que é crente, parece que é verdade, mas é para enganar. Doutrinas de demônios, aí é a coisa mais embaixo. É teologia deturpada, é heresia. Deus, antes de me levantar como uma voz profética nessa nação, eu sou voz profética aqui nessa igreja. Em primeiro lugar, eu sou voz profética aqui. Eu não sou o único, nunca tive essa presunção. Eu falo, vocês me conhecem. Eu não sou a única voz profética, eu sou uma delas. Não sou o maior, nunca tive essa presunção. Mas eu sei porque Deus me levantou. Aí alguém diz assim para mim, alguns amigos, Malafaia, você está entrando no jogo, você está dando visibilidade. Então, escute atentamente. A voz profética é para dar visibilidade. Sabe para quê? Alertar, produzir conserto, correção, arrependimento, juízo e exemplo para outros. A voz profética não anda em oculto. Vai para a Bíblia. A voz profética dá visibilidade. Agora, escute isso. Se aquele que está sendo denunciado pela voz profética pensa que vai usar a visibilidade para o seu erro, ao invés de bênção, é calamidade e catástrofe. Porque quando a voz profética dá visibilidade sobre alguma coisa, não é para destruir, é para confrontar, é para despertar, é para alertar. E quem pensa que vai usar táticas e técnicas de redes sociais, de marketing, criar confusão, calúnia para chamar atenção, é o que tem de mais baixo na rede social. É você caluniar e difamar para chamar atenção. Isso é o mais baixo. Agora, escute o que eu vou dizer para vocês, irmãos. Até entre bandidos e mafiosos, escute isso. Eu estou falando de bandido, mafioso e gente sem caráter. Tem código de honra. Sabe qual é o código de honra de bandido, canalha? Não tocar na mulher e nem nos filhos e na família. Isso é código de honra de bandido, de mafioso.
Como é que um cara ousa caluniar a minha mulher? Como é que um cara vem para o confronto comigo? Isso é coisa de covarde, de bandido, de canalha. Como é que um cara ousa dizer que minha esposa foi fazer tratamento nos Estados Unidos por males que eu casei a ela? Rapaz, o cara não sabe onde ele está se metendo. Minha mulher nunca foi no médico nos Estados Unidos, no lugar nenhum, nem para resfriado. Agora, sabe o que é pior? Que todas as calúnias e difamações dele, ele come na mão de bandidos que me caluniaram. Ele não tem nem trabalho de fazer nenhuma pesquisa, ele simplesmente pega calúnias e difamações a meu respeito e solta. Porque no confronto teológico dá até pena. Não dá nem para saída. Então eu sei o que eu estou fazendo, irmãos. Fiquem calmos, eu sei o que eu estou fazendo. Eu estou dando visibilidade mesmo. E a visibilidade não pensa que é para a glória. Aí é que está o megalomaníaco, o doente. Ele pensa, é tudo isso que eu precisava. Calma. Vocês já viram o diabo que pensando que a morte de Jesus ia ser o maior triunfo? Eu acho que teve festa no inferno. Morreu. Morreu. Ele morreu. Sobe a hashtag, ele morreu. Aí você vai para Colossenses, capítulo 2, versículo 14 e 15, diz assim: e rasgando a cédula que era contra nós e cravando na cruz, despojando principados e potestades, deles triunfou em si mesmo. Sabe o que significa isso? Quando Jesus morreu, foi lá no inferno, debochar da cara do diabo e tomar dele as chaves da morte do inferno. Então aquilo que o cara pensa que vai ser vitória é desgraça. E outra coisa, irmãos, aqui nesse púlpito eu falo 10 minutos, 20 minutos, 10%, 20%, 50%, o tempo todo. Eu faço o tempo que tiver que fazer para alertar as ovelhas de Jesus. Está falando de mim? Não fale mais. Olha, eu vou mostrar suas contas bancárias. Só ele vai entender essa mensagem agora. Você é especialista em conta bancária dos outros. Só isso agora. O restante eu não posso falar. Agora não. Agora não, só isso. Ah, Jesus, me ajuda! Irmão, Deus me levantou tem que ter um mão de ferro para enfrentar esses caras de pau no meio da igreja evangélica. Deturpadores da palavra, usurpadores que desmerecem o tempo. E desmerece o tempo porque desmerece pastor. Ovelha guiada por outra ovelha é cego conduzindo o cego. E cego que conduz cego, ambos caem no abismo. E outra, aprenda, irmão, nunca veja o início e o meio. Veja a história, o final dela. É interessante como Deus trabalha com isso. Tiago capítulo 5, versículo 11. Ouviste as aflições de Jó? E o fim que o Senhor deu? É lá o final. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 27. E Davi morreu de uma boa velhice, cheio de dias, glória, riqueza, e colocou seu filho no trono. Olha o final da história. É lá no final. Olha Jesus, quando ele vai dizer, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a minha vontade. Muitos me dirão naquele dia, final. Senhor, eu expulsei demônios, eu profetizei, eu operei maravilhas. Então eu vos direi abertamente. Não conheço vocês não, se afaste de mim. É no final. Por que tem que deixar o joio? Para você não arrancar junto do trigo. Isso é princípio da Bíblia. Fica o joio aí.
Não arranca, não. A voz profética é uma voz de confrontação. E eu tenho tanta convicção porque Deus me chamou. E outra, irmãos, a coisa é tão grave, tão séria, que um indivíduo que não tem argumentos teológicos para fazer confrontação, ele usa do expediente da calúnia, da difamação e da mentira. Cara, rapaz, isso é uma roubada. Fizeram isso com profetas anteriormente, foi até para calabouço, por causa da verdade. Ok, eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei muito bem, vamos ver o final. E olha o que eu estou dizendo aqui para vocês. Eu não comi merenda há 5 anos na universidade, não. Eu não comi doce, não. Eu sei o que eu estou falando na área das ciências humanas. Vou repetir o que está no vídeo. Se continuar, se não se arrepender, vai terminar louco. Escute o que eu estou dizendo aqui. Se não se arrepender, o caminho está todo traçado para a loucura. Eu já vi esse filme. O camarada que disse que minha esposa foi para a América se tratar porque eu causei problemas, era o pastor número 1 do Brasil. Quando ele caiu, eu falei para alguns amigos, gente, vamos ajudar esse cara. Pô, um cara desse para ser forjado e formado leva anos. O Espírito Santo é testemunha, eu estou dizendo da igreja, em Cristo digo a verdade, não minto. Aí, sabe o que esse cara fez? Pediu para ir num debate na Rádio 93. Eu falei, eu quero ouvir o que ele vai falar. Chegou na Rádio 93, esse cara disse assim, eu não quero ter uma vida hipócrita como muitos pastores que vivem mal com suas mulheres. Eu falei, o que eu estou ouvindo? Quer dizer que um pastor que está lutando pelo seu casamento, mesmo tendo uma crise, é hipócrita? Ele esculhambou com a soberba. O cara esculhambou, justificando o seu pecado e o seu adultério, como se ele tivesse separado da mulher por incompatibilidade. Não, desculpa, estava papando da secretária. Aí eu falei, não, amigo, aqui aí não. Aí eu, na televisão e no dia seguinte na rádio, falei, teve aqui um pastor que veio justificar seu pecado e seu erro. Ei, você não se separou porque está com problema, você é adúltero. E você vinha aqui acusar pastores que estão lutando pelo seu casamento. Esse cara ficou tão louco que produziu uma série de calúnias a meu respeito, entre as quais, eu vou linguagem popular para vocês entenderem. Eu não estou pregando, eu não estou falando para criança, as crianças não estão aqui. Eu estou falando para adulto. Aí esse cara diz, Malafaia papava as garotas da 93 da rádio. Escute. E é por isso que a mulher dele ficou perturbada e teve que ser tratada nos Estados Unidos. Eu disse assim, aí meu advogado disse assim, deixa eu pegar ele. Eu falei, não, porque meu mentor, pastor Santos, disse uma coisa para mim, e é interessante esse negócio de mentor, de vez em quando a tela desce com a fala do cara. Ele disse assim, meu filho, não tente agir em tudo com justiça, deixa o povo ver que Deus está com você. Eu não fiz nada. Quem é esse cara hoje? Nada. Está destruído. Ele usa a calúnia desse cara. Ele usa vídeos de esquerdopatas que manipulam meus vídeos para me atacar. Não tem nada novo. Não tem nada novo, gente. As calúnias e difamações contra mim são antigas. Agora, a coisa é tão doente, gente, que uma hora o cara diz que eu sou mais sábio. Outra hora diz que eu sou doente, mentiroso. É tão controverso que mostra os sintomas do que eu estou falando. Então, povo de Deus, eu estou dando visibilidade sim. Só que a técnica da maldade, pega lá o vídeo de 18 minutos que eu mostro ele ensinando a técnica. Ó, gente, eu vou fazer loucura, hein? Mas segura a onda. Ele está mostrando, ele vai usar o que tem de mais baixo no mundo digital para se promover, mas o tiro vai sair pela culatra.
porque ele não está mexendo com um bandido, com um moleque. Eu tenho 40 anos de história na igreja evangélica e, com todo o respeito, meu irmão, eu não tenho processos porque sou ladrão ou porque roubei, ou porque formei quadrilha, ou porque eu pedi arrego na justiça, ou porque sou réu confesso em algum processo de roubalheira. Não, eu tenho processos por defender meus princípios de fé. O movimento gay tentou caçar minha credencial de psicólogo 5 vezes, perdeu nas 5. Eu já ganhei deles em várias na justiça e deve ter mais uns 3 processos ainda. Eu sei quanto custa fazer o que eu faço. Eu tenho amigos meus, que eu não vou dar o nome, porque eu não para denegrir nem para mostrar minha superioridade, mas diz assim, cara, eu não sei como é que tu aguenta. Eu falei, irmão, eu não sei como é que você aguenta isso que você faz. Porque Deus te chamou para isso, não me chamou para isso que você faz. E você não vai fazer o que Deus me chamou, porque Deus chama cada um para alguma coisa. E eu não sou a última Coca-Cola do deserto, o supra-sumo. Olha eu, atenção, por favor, holofotes, câmeras, ação, eu sou o cara. Não, meu irmão. Eu não sou o maior líder, eu não sou a maior voz profética, eu sou um deles. Sempre disse isso. Eu não tenho essa megalomania. Eu sei me medir. Um homem, quando não sabe se medir, ou porque ele está dominado pela soberba, ou porque tem problema mental. Sério. Porque o ser humano normal sabe se medir. Até aqui eu vou. Até aqui eu não vou. Isso aqui eu posso. Por algum acaso, por que você no teu trabalho não abre a porta do teu chefe e entra? Por quê? Porque você sabe se medir. Para eu entrar ali, tenho que falar com a secretária. Eu não posso entrar aqui, passar no corredor e abrir a porta, porque eu posso perder o emprego. Então você sabe se medir. Agora, se um cara não tem limite, ele vai lá, entra e vai ser mandado embora. Por que você não fala certas coisas com o teu patrão, com o diretor da empresa? Porque você sabe se medir, você tem uma coisa chamada senso crítico, mas o doente mental perde o senso crítico. O megalomaníaco perde o senso crítico. O soberbo, que Deus não suporta. Deus não suporta. A primeira coisa que aborrece a Deus, está lá em Provérbios. Olhos altivos, soberba. Deus resiste, enfrenta, diz Tiago, o soberbo. Deus não suporta. Provérbios 16:8. A soberba produz a ruína, a altivez de espírito, a queda. Vai lá ver o que está em Provérbios 29:23. Sobre o que Deus faz com o soberbo. Será abatido, gente. Isso é coisa... Rapaz, isso é coisa muito séria. Não é à toa que Davi diz, Senhor, não permita que a soberba se apodere de mim. Então serei sincero e ficarei livre de grande transgressão. A soberba é uma grande transgressão, sabe por quê? O que derrotou o anjo mais fenomenal da esfera angelical? Lúcifer. A soberba. Subirei até as mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Tu vais ser abatido até o inferno. Isso é uma coisa que eu sempre tive medo. E uma coisa que eu oro, digo, Senhor, me dá senso crítico, me dá percepção. Jesus, e eu digo aqui, vocês me conhecem, pelo amor de Deus, tudo que sou, tudo que tenho, tudo que faço, é permissão de Deus. É permissão de Deus. Eu não sou digno, gente. Pelas minhas falhas, pelas minhas limitações, eu não sou digno. Agora, irmão, eu não vou deixar de cumprir o meu papel, que Deus me levantou, e eu não sou o único na igreja, porque alguém está usando técnica e vai usar aquilo que eu estou falando para se promover. Eu nunca me preocupo com o momento. Eu me preocupo com o resultado para alertar o povo de Deus, para proteger o povo de Deus desses lobos devoradores. E acordar gente que está dormindo, sendo envolvida por lobos devoradores. O cara menospreza o templo e a igreja e faz núcleos do quartel-general do reino. A malandragem. Para participar disso tem que ter feito um curso, tem que ter passado por alguma coisa. E aí lá no núcleo o cara pode batizar. Eu vou ficar calado vendo isso, com um monte de desigrejado,
com um monte de gente revoltado com a igreja, com um monte de gente que até é verdade, com pastores que fraudaram, não é? Com pastores que deixaram a sua vocação e não ensinaram nada ao povo, gente que tem problemas emocionais com paternidade, olha, é um grupaço. Isso que eu estou falando para vocês. E se aproveita da simplicidade e inocência das ovelhas. Isso aqui que é para mim o mais terrível. Tem gente boa que segue esses caras. Tem gente de Deus. Tem gente, sabe, que ama a Deus, mas está enganada. Então tem que vir uma voz de confrontação para o cara acordar. É a primeira vez que eu faço isso? Ah, Jesus dos crentes. Vai olhar a história, irmão. Antes dos adventos das redes sociais, veio um outro aí, que era a quarta pessoa da Trindade para julgar a igreja. Eu comecei a olhar o cara e falei, que conversa é essa desse cara? Fulano está errado, Beltrano está errado, Beltrano está errado, pastor tal está errado, igreja tal está errada, igreja só tem bode. Aí eu falei, ei, primeiro erro teológico. Igrejas só de bodes. Eu nunca encontrei isso na Bíblia, que tem igrejas só de bodes. Pode ser até que tenha bode em igreja, mas só de bodes não. Eu falei, primeiro erro. Primeiro erro. Aí vem. Aí passou a ser o dono um monte de gente. Aí, já usando rede social, o cara, um monte de gente atrás. Aí vem o pastor Silas. Deixa eu analisar o que ele está falando. Segura a primeira aí. Vlap! Toma outra aí. Você está pensando que você está tratando com o quê? Que vai... Arrancou um rapaz aqui dessa igreja, um obreiro de excelência aqui. Escuta isso, povo de Deus. Um obreiro que dirigiu uma nossa igreja, um cara inteligentíssimo, de excelência. Um dia chega, fala com o pastor Dilton, depois vem falar comigo. Eu vim entregar a igreja porque eu não estou concordando com a visão do pastor Silas. E eu... Rapaz, o que é? Rapaz, não. Eu estou entregando a igreja. Pelo menos foi homem nessa parte. Né? Sabe o que é? Ficou envolvido por esse cara lá atrás, saiu daqui para seguir um doido, destruiu o seu ministério, não é nada hoje, um cara bom. Se teve uma coisa que, sabe, eu falei, Jesus, um cara bom, inteligente, está destruído, não é pastor de nada. Não é pastor de nada. Então, meu irmão, eu não estou falando por mim. Irmão, se tem uma coisa que Deus me deu, é Deus. Eu não sou nada. Eu sei me defender. Parece que vocês sabem. Eu sei me defender. Eu sei questionar. Não é por minha causa. Eu tenho uma rede social de mais de 10 milhões de pessoas. Não é esse o problema. O problema são vocês, as ovelhas de Cristo. Porque se eu me calo, ou se outros líderes se calam, esses lobos vão devorando as ovelhas. Essa que é a questão, irmãos. Essa que é a questão. E eu sei medir. Irmão, se eu fosse responder a todo mundo que me calunia, eu ia passar 24 horas sentado, só respondendo. Aí você, Tim, você, Pim, Pim. Não é assim. Cachorro continua latindo para a lua. Você viu a lua se incomodar? Não. Tem um monte de cachorro latindo para a lua. Mas quando alguém se levanta que tem a ver com a igreja, eu sei por que Deus me chamou. Aí muda a história. Tem um montão de cachorro latindo para a lua aí. A lua está lá, ó. Estou preocupada com o teu latido. Uau, 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 uau. A lua está soberana. Tem um monte de cachorro latindo por aí mesmo. Eu não estou nem aí. Fico rindo. Dou gargalhada quando eu vejo. Sabe? Mas quando mexe com a igreja, eu sei porque Deus me chamou. Eu não posso me calar. Sabe qual é o resultado dessa história? Muita gente, ao receber a instrução, não cai mais nessa conversa. Essa é a primeira coisa. Você protege daqui para frente. E você alerta os que estão, e sai muita gente. Vai continuar muita gente, mas sai muita gente. Então, eu estou protegendo
daqui para frente e alertando os que estão. Porque sabe qual é o problema, irmãos? Eu já disse aqui, já falei numa mensagem, vou repetir. Tiago Brunet é coach. Djalma Pinho, membro da igreja aqui, é coach. Os dois são pastores. Usam a Bíblia, que é o maior manual de comportamento humano do mundo. Não existe manual de comportamento humano. Os maiores coaches do mundo usam a Bíblia. Os maiores coaches do mundo usam a Bíblia. Então, o Djalma usa, o Tiago Brunet usa, só tem um detalhe, eles não entram em questão doutrinária, que não é a praia deles, e nem querer seguir a espiritual. Eu admiro. Deus levanta a gente com inteligência para instruir, para treinar. Eu admiro isso. Eu vivo, eu bato palma. Agora, o cara quer além daquilo que Deus o levantou para fazer. E aí se quebra. E eu avisei a esse rapaz, no último áudio, rapaz, vai ler a história de Uzias. Uzias tinha unção de rei. Quando ele quis se meter com a unção de sacerdote, acabou um dos reis mais poderosos da história e que mais tempo passou no trono, mais de 50 anos. É a mensagem do domingo que vem, que é a lição que eu vou pregar. Quando se joga a bênção de Deus fora, eu já preguei essa mensagem alguns anos atrás. Sabe? O cara era famoso, poderoso, incrível. Quando ele quis entrar na área do sacerdote, a lepra saiu à testa e terminou isolado, derrotado. Aqui é que está, irmão. Essa igreja sabe, o mundo evangélico sabe, que eu criei uma editora não para ser empresário. Eu criei uma editora porque eu era evangelista e não tinha recursos para bancar programas de televisão. E Deus me deu uma estratégia, vou montar uma editora para isso. E montei uma editora para isso e usei os recursos da editora para pagar programas, milhões de reais por mês. Eu tive programa em mais de 120 nações, dublado em inglês a partir dos Estados Unidos. Programa em rede nacional todo dia. Milhões eu paguei. Quando a TV caiu, eu fui cortando. Como essa editora, porque esse era o meu projeto. Eu vendi mais de 15 milhões de livros, mais de 4 milhões de mensagens em DVD. Meu irmão, se eu botasse esse din-din no meu bolso, eu não vou dizer que eu estava rico. O negócio de rico é muito relativo. Mas eu estava financeiramente bem pra caramba. Então, eu não criei uma editora para poder ser rico. Eu criei. E quando eu vim ser pastor aqui, eu entreguei a editora na mão de outros. E aí, erros que foram cometidos, juntados com a crise econômica, eu nunca escondi nada da igreja. Eu entrei numa recuperação judicial para não falir. E dizendo para Deus, Senhor, eu não nasci para cuidar disso. Eu nasci para ser pastor. Oh, me dá uma saída nisso, ou alguém compra, me diz o que é que eu tenho que fazer. Eu não sou, Deus não me chamou para isso. Eu criei uma coisa para suporte. E uma coisa que tem a ver com o meu ministério, Bíblias, livros, para abençoar povo, DVDs, mensagens. Eu recebo hoje, um cara na viagem, milionário, um rapaz na viagem, agora Pagel, milionário. Pastor, eu vim aqui para ser batizado pelo senhor. Oh, meu irmão, sim. O senhor não tem ideia. Seus livros, seus programas de TV, suas mensagens em DVD, o senhor não tem ideia. Eu fui para a cidade, não vou dar nomes aqui nem detalhes, eu fui para uma cidade aí num estado, em cima de um caminhão de carona. Ele contando para mim. Eu fui em cima de um caminhão de carona, mas comecei a ouvir a sua palavra. E eu vou resumir a história, pastor. Hoje, os meus empreendimentos dão lucros de 50 milhões de reais por ano. Lucro. Eu falei, glória a Deus. Como é bom. Então, eu sei porque que eu fiz, porque Deus conhece, meu irmão.
Deixa eu dar mais um dado que vocês sabem, mas estou dando dados porque o que tem de gente aí na internet. Eu passei a ser pastor de vocês em 2010. Meu patrimônio não aumentou, diminuiu. Depois que eu passei a ser pastor. Deixei de ficar pregando para lá e para cá, deixei de ficar vendendo material, que era uma fonte de recurso para bancar programa, não para mim. Tirava um pedacinho para viver, porque eu não tinha salário de igreja. E os meus 7 primeiros anos como pastor daqui, eu fiz um voto a Deus que eu não queria salário. Que a bênção que Deus pudesse me dar, desse para vocês. Por 7 anos eu fiz um voto a Deus sem salário de igreja. E aí, meu irmão, no último ano, entrou em crise a minha editora. E agora? Porque eu tinha recurso para... Era pequeno, mas eu tinha recurso da editora. Ah, Jesus, deixa para lá. Mas como Deus é fiel. Como Deus é bom. Eu digo para Deus, como dizia o meu saudoso sogro e mentor, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar. Como Deus tem me abençoado. Só em ser pastor de vocês. Só em ser pastor da DEVEC, de ser pastor de centenas de milhares de pessoas, de obreiros e de pastores. Gente, só isso aí. Eu fico dizendo para Deus, Deus, como é que pode? Um cara cheio de defeito e limitação. Como Deus é bom para comigo. Então, eu estou falando dessas coisas aqui para vocês, é para alertá-los. E outra que eu aprendi, meus amigos, assim, pastores, grandes pastores, dizem, e eu fico vendo de vez em quando um irmão comentar, tinha que ter, por que os outros pastores não fazem o que o senhor faz? Porque Deus não chama todo mundo para uma mesma coisa. E o meu valor não é maior do que o deles, porque tem pastor que faz coisa no reino que eu não sou capaz de fazer, e eu entendo e reconheço isso. E aí eu tenho meus amigos que dizem assim, Malafaia, Deus te levantou para esse troço. Não tem outro jeito. Deus te levantou para esse negócio. Não tem. Deus me preparou em todos esses anos, através da família. Meu pai, que era um cara erudito, inteligentíssimo, preparadíssimo, de alta formação, minha mãe, a igreja que eu fui criado por um pastor, que eu não chego nem no fiapo da unha, o pastor que eu sucedi, o pastor José Santos, um apacentador de mão cheia, um cara com uma sabedoria que eu não tenho nem 10%. Mas Deus escolhe quem Ele quer. Ei, para de falar da vida dos outros. Eu não falo da vida dos outros, não. Eu denuncio bandido, herege, manipulador. É isso que eu denuncio. E denuncio mesmo, eu sou voz para isso. E denuncio aqui para proteger as ovelhas e aqui pela rede social, que isso vai não sei nem aonde. E eu recebo muitos pastores dizendo para mim, Malafaia, obrigado por você permitir Deus te usar para proteger as ovelhas que Deus colocou na minha mão, porque Deus não me chamou para esse negócio. Vários colegas falam comigo. E pensa que é bonito? Eu tenho um amigo que tem uma rede social monstruosa, muito maior do que a minha, um amigo. Ele diz, cara, eu tinha um infarto se eu começasse a ler os comentários que eu vejo contra você. Eu ia ter um infarto, cara. Eu oro todo dia para Deus preservar a tua vida, porque de vez em quando eu digo, cara, como é que esse cara aguenta? Pensa que é bonito? Uau! Uau! Olha, venci mais uma. Eu não estou aqui para vencer nada. Eu não estou aqui para derrotar ninguém. Eu estou aqui para ser uma voz que Deus chamou para alertar a sua igreja. E é isso que eu sou e vou fazer. Até a hora que Deus permitir. Até o dia que Deus quiser. E sabe o que eu peço a Deus? Eu vou contar aqui um segredo para vocês. Para a torcida do Flamengo, do Corinthians, para toda a igreja. Eu digo assim para Deus, vou contar uma oração particular, hein? Eu digo assim para Deus, Senhor, se o dia que tu quiser que eu não seja mais pastor da igreja, não precisa me matar, não. Me avisa que eu caio fora. Eu digo porque eu já vi pastor dizer assim, eu só saio daqui num paletó de madeira. Jeová diz, ok, pim, morre.
Mas só sai num paletó de madeira, Deus cumpre o desejo dele. Eu sou maluco? Eu digo, Deus, não, eu quero viver muito, por favor. Não faça isso, não. Se a hora que tu disser assim, meu chapa, acabou aí, ri para fora. Eu só peço a Deus uma coisa se eu estiver vivo, igual a Davi, quando diz assim, bendito seja Deus. Está lá em 1 Reis. Bendito seja Deus que eu veja quem senta no meu trono, no meu lugar. Isso é, Davi teve o prazer de ver a sucessão. Eu digo para Deus, se eu não falecer, eu quero estar vivo para ver quem vai me suceder. Deus não precisa me matar. Eu oro para Deus, Jeová, estou contigo, hein? É só me dizer a hora que eu pulo fora, que eu não vou ficar enfurado aqui, porque daqui não sai. Eu vi um pastor, coitado, não é maldade do pastor, é simplesmente. Eu vi um pastor com uma guerra numa igreja aí no estado, me deu um constrangimento do vídeo, o pastor agarrado assim no púlpito. Não sai! Não sai! Um pastor idoso, sabe, e debochando um culto que virou uma baderna, uma falta de respeito, de honra. Você tem que ver a palavra das pessoas. Não, eu honro. Eu considero. E depois vem, vapt! Você é mais sábio do que eu. Não precisa publicar um vídeo, não. Se eu fiz alguma coisa que você não gostou, me perdoe. Alguma coisa que você não gostou? Peça perdão pela calúnia e difamação, cancela o vídeo, o bandido, que aparo na hora. Que conversa é essa? Produz o fato para depois pousar de bom moço, de humilde. Oi, irmãos. Eu tenho 60 e alguma coisinha. Eu fico até com medo, sabe por quê? Porque até 50 anos você não conta tempo. Acima de 50 você começa a contar que falta para acabar. Você está rindo? Vai chegar a tua vez. Até 50 anos eu nunca contei porcaria nenhuma. O dia que eu fiz 50 anos, eu falei, Jesus, quanto mais? 30, 20, 25? Você começa a contar o relógio do que está faltando. É muito de doido, irmão. A vida é um negócio de doido. E como dizia meu saudoso sogro e mentor, vivendo, aprendendo e morrendo sem saber nada. Quanto mais você conhece a palavra, mais você vê que não conhece. É incrível, é o contrário. Porque a pessoa que, quanto mais conhece uma área da ciência, mais ele fica com autoridade, é PhD, pós-doutorado, o cara vai criando. No reino é diferente. Quando você começa a desnudar o mundo de Deus, aí é que você vê que não sabe nada, aí você vai na Bíblia dizendo, olha, o que de Deus se pode conhecer, é o que se pode. Vocês estão vendo por espelho, por enigma. Ainda não é manifesta, só dá para ver por espelho, não dá nem para ver direto, é por espelho. É o que Paulo diz em 1 Coríntios 13. Para ver a grandiosidade da magnitude do Deus que nós servimos, irmãos. O que é que eu sei? O que é que eu sei? Qualquer pastor aí sabe 4% do que eu sei. Uau, 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 uau. Técnicas, só técnicas para criar confusão. Só técnicas. Aqui não tem técnica, não. Aqui tem verdade de confrontação. Não estou preocupado o que os doutores da neurociência, o que os doutores das redes sociais dizem. Eu vou repetir para encerrar. A voz profética, ela dá visibilidade. Não é para o profeta, para aquilo que ele está falando. Para quê? Para alertar, para corrigir rotas, para produzir arrependimento, conserto, juízo e exemplo para os outros. Pega a Bíblia que você vai ver isso o tempo todo. A voz profética não trabalha no oculto. A voz profética denuncia. Quer usar? Fique à vontade. Quer caluniar? Fique à vontade. Só tem mais uma coisa. Deus não me chamou para destruir a vida de ninguém. Deus não me chamou. Não, senhor. Não fui chamado para isso. Mas, meu irmão,
uma pessoa se levanta para caluniar e difamar, e que a estrada dela tem um histórico, é muito corajoso nesse lado é corajoso para falar bobagem, porque até para falar bobagem tem gente que tem que ter coragem, porque a vida do cara está na poeira, plique, bum, mas Deus não me chamou para isso. Deus não me chamou para esse negócio. Me chamou para denunciar, mas se continuar, eu vou continuar denunciando, aí eu vou aprofundando, para ver o povo com quem está lidando. Tem 7 vídeos meus, por favor, publique. Vídeo que todo mundo sabe, agora não publica vídeo manipulado por esquerdopatas e gente que me odeia. Publique vídeos, vamos lá. Minha vida, meu irmão, não tem nada que esconder, todo mundo sabe. Não tem nada que esconder. Eu levei uma repórter da BBC de Londres na minha casa. Eu levei uma repórter na minha casa. Eu falei, não, vai lá em casa, eu não tenho tempo. Vai lá e você toma um café comigo. Na sua casa? É, na minha casa. É? Posso levar um cinegrafista? Pode. Bem, aí foi lá na minha casa. Foi tomar um café comigo. A repórter da BBC de Londres. Levei uma outra da France Press, que também foi na minha casa. Aí ela olhou a minha casa. Eu disse, você quer subir para o segundo andar para ver? Você quer filmar? Vem cá. Ela disse assim, pastor, com todo o respeito. Sim. Pô, eu pensei que eu ia entrar numa big de uma mansão. A minha casa, por bondade de Deus, é de classe média alta. Que eu paguei 800 mil financiado em 2008 e hoje vale uns 3 milhões de reais. Quem conhece casa de rico no Rio de Janeiro, condomínio Malibu, por exemplo, são casas acima de 15 milhões de reais. Condomínio de rico. A minha casa. Aqui eu digo, ó, meu patrimônio. Cada filho meu tem um apartamento, que Deus me deu a bondade. Comprei um apartamento financiado por 30 anos, quando meu filho foi estudar na América, e depois vendi um apartamento de 2 quartos, que custou $130 mil, tudo tem declaração, porque quem bate não pode deixar nada aberto. Eu não tenho nada que esconder da minha vida. Eu não tenho nada que esconder da minha vida, meu irmão. E outra, anote aí, por favor, anote. Porque Deus faz uns negócios, já fez cada negócio comigo. Você pode ter certeza, se amanhã eu tiver que morar numa mansão, dar 2 uma. Ou porque Deus usou alguém para me dar. Ou porque Deus arregaçou as portas para mim, coisa que eu nem sei. Mas eu lhe garanto... Cadê minha Bíblia? Pega a Bíblia aí para mim. Pega a Bíblia aí para mim. Eu lhe garanto uma coisa. Isso eu lhe garanto. Que se amanhã eu tiver uma mansão que Deus me der, eu lhe garanto que não será com 1 centavo de dinheiro de igreja. E não vivo atrás disso não, viu? Não vivo atrás disso não, mas você não vive atrás de muita coisa assim. Salomão diz, Senhor, me dá sabedoria, me dá sabedoria. Eu disse assim, gostei do teu pedido. Então eu vou fazer uma coisinha por você, eu vou te dar riqueza. Nunca pedi a Deus isso. Eu peço recursos para a igreja e para vocês, aí eu peço. Vocês sabem, eu profetizo aqui, Deus vai levantar milionários na DEVEC, vai levantar bilionários, porque nós temos um projeto grande. Aí eu, para vocês, eu peço sim, eu peço. Eu tenho salário hoje da igreja. Então, não é que eu tenho que ter. Nada disso. Agora, Deus faz, de vez em quando chega um irmão, me dá uma oferta que eu nem estava. Eu falei, rapaz, me dá uma oferta. Um dia desse ligou um camarada para me dar uma oferta, rapaz, de Minas Gerais, olha que coisa. Mineiro tem fama de seguro, minha esposa é mineira, para não dizer que eu estou ofendendo o mineiro aqui, tá? Minha esposa é mineira. Não, o mineiro tem um estilo retrospectivo, é bacana,
não joga, não rasga dinheiro. Rapaz, um mineiro. Oi, pastor, tudo bem com o senhor? Aí eu peguei seu telefone aqui. Eu estava aqui na minha fazenda, orando. O Espírito Santo falou para mim assim, manda um dinheiro para o Malafaia. Manda dinheiro, não é nem oferta. Manda dinheiro. Me dá o número da sua conta. Com todo respeito, eu não vou dizer o valor, porque é muito abuso. Mas foi uma oferta que muita gente não tem nem 10% de salário da oferta que ele mandou. Deus faz cada coisa comigo, irmão, que eu fico assim, os pastores aqui que andam ao meu lado veem. É porque é Deus, assim pode com você também. Deus pegar um crente pobre e dar ele riqueza, eu sei que pode pelo seu trabalho, pela sua capacidade, pela sua fidelidade. Eu oro por isso acontecer aqui. E vai acontecer, Deus tem abençoado muita gente, mas vai abençoar em dimensões extraordinárias. Eu vou pedir desculpa à pastora Ivana, que ia ministrar aqui. Ela está agradecendo, não sei por quê. Porque eu ocupei o tempo, né? Todo, que eu costumo falar 15 minutos, 20, para dar uma instrução, né? Mas é importante. E para dizer que qualquer pessoa é bem-vindo na DEVEC, até quem não gosta de mim. A porta está aberta. Agora, tem um dado que eu gostaria de deixar aqui. O artigo 5º, inciso 6 da Constituição diz que o lugar do culto é inviolável e tem a proteção às suas liturgias e culto. Qualquer um pode vir aqui, mas não vai fazer bagunça aqui não, que vai ser preso, qualquer um. Pode vir aqui, pode sentar, quem gosta, quem não gosta, fica à vontade, qualquer um pode vir. Agora, eu sei muito bem dos meus direitos. E sei das liturgias. Quer vir aqui para questionar? Tem um monte de sala de escola dominical para você questionar o professor se ele deixar. Hoje à noite eu vou ter um culto temático para tentar resgatar gente que está afastada do Evangelho, né? É o que nós vamos tentar e que eu estou batendo aqui na tecla. E eu estou falando isso aqui para vocês, sabe por quê? Olha que coisa interessante. Quando eu comecei a ser pastor, o culto temático hoje é uma nova história. É o culto temático. O do mês de junho já tem até um nome, eu esqueci. É sobre minha família. Como é que é, Alexandre? Hã? Minha família vai comigo, para você trazer parentes aqui. É um culto temático do último domingo. Agora, vou contar essa aqui para a gente orar e você ir em paz. Desculpe a todos os professores de adolescentes. Eu estou falando isso aqui só para dizer que eu não tenho medo de ameaça. E para dizer que eu uso o tempo que eu achar que eu tenho que usar para instruir o povo que eu sou pastor. Agora, para zerar, quando eu comecei a ser pastor, assim que eu fui consagrado, eu fui na CPAD. A CPAD me ajudava, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Aí eu fui buscar o recurso que ela me ajudava no programa de televisão. E aí eu estava numa antessala do meu saudoso amigo, o pastor Josué Gomes, que hoje dorme no Senhor, que era o superintendente da CPAD. Aí chegou um pastor, estava começando, 23 anos. Porque eu fui consagrado, entrei logo na televisão no Rio de Janeiro. Andava de ônibus, mas tinha programa de televisão, viu, gente? Andava na Kombi da igreja, mas tinha programa de televisão. Olha que onda. Eu já contei aqui as cenas no ônibus 350, Irajá Passeio, 6h30 da manhã, aquela lata de sardinha. Estou eu lá. Aí, 3 pessoas depois, eu não perdi a linha do raciocínio, não. 3 pessoas depois, um camarada quase entra no banco. Aqui, 2 cadeiras e 2 cadeiras era antigamente o ônibus, né? Hoje está mais espaçoso, diminui cadeira. Aí eu estou toda hora eu fazia assim. Aí eu fui. Tudo bem? Você é o... Eu falei, empenou o disco. Falei, pastor Silas Malafaia, o que você está fazendo aqui dentro desse ônibus? Acho que é a mesma coisa que você, indo para o centro da cidade. O carro quebrou. Eu falei, eu não tenho carro. Hã? Eu não tenho carro.
Porque qual é a ideia? Quem está na televisão é um top, popstar. Pá. Nunca me preocupei com o que os outros estão falando. Eu fui pregar na igreja de São Cristóvão, a igreja mãe das Assembleias de Deus, top! Estava na televisão só no Rio de Janeiro. Eu fui pregar, aí a Kombi da igreja vagou, eu não tinha carro. Falei com o meu senhor, pastor, me empresta aí que eu vou pregar no sábado, no congresso de jovens famoso de São Cristóvão. Aí, eu com a Kombi, papá. Aí na porta da Assembleia de Deus de São Cristóvão tinha 3 cones. Um obreiro no primeiro cone e um obreiro no último. Aí eu falei, opa, é o lugar do pregador. Botei a seta na Kombi para entrar. O cara, sai daqui, rapaz! Isso aqui é para o pregador. Aí o segundo me reconheceu, é ele! Opa, desculpa, eu com a Kombi. Aí ele veio, o vidro estava aberto, e eu estava com o braço, né, na porta da Kombi. Aí ele bateu aqui assim, gostei. A minha ficha não caiu. Gostou de quê, irmão? É isso aí. Tem que mostrar humildade. Eu falei, o quê? Deixou o carrão na garagem e veio de Kombi. Aí, nessa hora, estava passando um famoso ônibus chamado Praça da Bandeira Caxias. Eu morava na Penha. Eu falei, você está falando aqui desse carrão? Porque se eu não tivesse de Kombi, eu estava nesse carrão aí, rapaz. Isso é de besteira. Agora deixa eu voltar lá para os gabinetes para encerrar. Não esqueci, não. Aí eu estou esperando Josué, chega um pastor e diz assim para mim, eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu nunca vi mais gordo, mais magro. Assim, que ia falar. Você não vai entender agora. Voz profética não anda no trono, anda no calabouço. Falei, o quê? Voz profética, isso é, você não vai ser feito para ser aplaudido e pá, te descer a ripa. Na hora eu não entendi nada. Quando eu comecei, né, porque Deus vai te preparando, voz profética não sai, ei, está aqui, atropelando tudo, não. Deus vai te impulsionando para aquilo que Ele quer. Quando eu comecei a tomar pancada de calúnia, de difamação, de tudo, o Espírito Santo me lembrou da palavra desse cara. Eu tinha 23 anos. Aí eu fui entender aquela palavra liberada lá atrás. Então eu sei muito bem o que Deus me chamou. Nós vamos continuar a nossa marcha. Ninguém vai impedir a igreja. Grave, irmãos. Jesus declarou. Declaração dele. Tá? As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. A igreja única é dele. Pronome possessivo. Qualquer um que mexa com a igreja de Jesus para quebrar princípios, se prepare. Qualquer um, se prepare. Eu não tenho 40 anos de pastor, eu podia contar a história de gente boa, inteligente, preparada, capaz, que se espatifou quando tocou em princípios da igreja. Não tem saída. E sabe por que eu estou falando dessas coisas aqui? Porque Hebreus 5,14 diz que o alimento sólido são para os maduros. O alimento sólido são para os maduros. Os quais, em razão do costume, têm os seus sentidos exercitados, tanto para discernir o que é bom como o que é mal. Só maduro sabe dizer aqui, é errado, isso aqui está certo. Heresia, verdade. Só maduro, porque por isso que eu falo isso para vocês, para exercitar vocês. E outra, citei a Bíblia logo no início, eu cito a Bíblia, toda a minha argumentação é forjada com a Bíblia, com a palavra de Deus, eu não forjo com filosofia teológica. Nós vamos continuar a marcha, isso é um bom sinal. Coisas que acontecem têm propósito de Deus que eu não sei, mas é um bom sinal. Vem coisa grande aqui para essa igreja. Vem coisa grande aqui para esse povo, meu irmão, porque o preço que se paga vem coisa grande. Para vocês, pode ter certeza. E como eu disse, daqui a pouco tempo nós vamos ver quem está com a verdade ou com a mentira. Daqui, não precisa nem chegar no final.
Daqui a pouco tempo você vai começar a saber quem está com a verdade e quem está com a mentira. Porque quando alguém chegar para mim, escute, eu disse que ia terminar, mas tem que falar essa. Um grande líder me chamou em Brasília, grande, generalzão de 4 estrelas, para um almoço. Homem de Deus. Fui almoçar, aí ele disse assim para mim, eu vou ser candidato a deputado federal. Eu logo estremeci. Porque Deus, porque Deus, porque Deus. Aí começou a argumentar que Deus tinha sinalizado, Deus tinha mostrado, Deus tinha falado. E eu estava num restaurante que dava vista para o lago de Brasília. Aí eu tive uma estratégia. Ele falando, eu disse assim, esse lago é bonito, né? Não tinha nada a ver com o assunto. Ele continuou falando, eu falei, você já andou de lancha nesse lago? Pô, deve ser legal aqui andar de jet ski. Ô, Malafaia, pô, eu estou falando que eu vou ser candidato. Eu falei, você não entendeu. Quando você falou que ia ser candidato, eu estava conversando com você. Quando você falou que foi Deus que te mandou, eu não discuto com Deus. Eu não discuto com Deus, não. Então, quando um cara chega para mim, não foi para mim, em 10 lugares diferentes no mundo, disseram que eu vou ser o próximo presidente da República, Deus falou comigo. Se Deus falou, acontece. Deus não muda, Deus não é criança nem moleque. Se não acontecer, Deus não falou. É mentiroso e enganador do povo. Ludibriador, megalomaníaco. Deus, irmãos, escute, povo. Deus endurece o coração do soberbo para levar ele a cometer um erro para ser desmoralizado. Com toda a inteligência, capacidade, preparo e percepção. É Deus que faz isso assim. Eu vou levar aqui, ó. Olha onde vai levar a soberba dele para ele ser abatido, como diz Provérbios 29, 23. Aqui, pá! Aí, irmão, com todo respeito, só tolo para continuar seguindo esse tipo de gente. Porque se um cara diz para mim que Deus mandou, e depois, eu digo aqui para ovelhas aqui, que já chegaram para mim, não, pastor, porque Deus mandou, não dou um conselho. Aí depois o cara se espativa, vem aqui, você não disse para mim que Deus te mandou? Como é que Deus é esse? Porque quando você tem uma convicção que Deus te mandou, pode acontecer o acidente, a desgraça, o pau que for. Você sabe que é Deus. E que o final vai ser vitória. Igual meu ministério, eu tinha medo de ser pastor para sustentar minha família. Um dia eu entrei na igreja na Honório Bicalho, um amigo meu, já contei essa história, disse assim, por que você está com medo do seu futuro e da sua vida? Eu sou o Deus que chama e eu sou o Deus que garanto. Eu já passei um monte de dificuldade financeira, mas aí eu tenho uma palavra de Deus. E quem tem uma palavra de Deus, irmão, acabou. Você pode passar por luta, por adversidade. Se alguém diz, Deus falou que eu vou ser governador, ou vai ser governador ou é um mentiroso ludibriador, um enganado. Tem que ser. Então não diga, eu vou tentar ser governador, eu vou tentar ser deputado, eu vou tentar ser senador. Ok, é você. Agora, quando você bota Deus, você está dizendo que Deus deu o carimbo. Esse colega, que eu encerrei a conversa, que não é do Rio de Janeiro, tá? Para ninguém ficar aqui pensando em nomes, é de um outro estado, ele foi eleito deputado federal. 4 anos depois, por umas coincidências de Jeová, eu, minha esposa, ele e a esposa deles, nos encontramos num evento. E aí eu já sabia na notícia, ele falou, nunca mais. Quase que acontece um desastre. Aí eu falei, colega, eu avisei. Aí a esposa, a mulher, não é brincar, a mulher dele é assim, ó. Como quem diz, eu também. Tá? E um homem de Deus, ele falou, eu cometi um erro. Isso é bonito, cometer um erro, acabou. Corrige a rota e toca. E é um grande homem de Deus, um grande ministério. Então, quando você ouvir alguém dizer para você, aprenda com o teu pastor, porque Deus mandou, não discuta com a pessoa. Eu não discuto com Deus, eu discuto com você. Ideias. Pastor, pastor, eu queria um conselho. Ok, tem isso e isso, você escolhe, não decido vida de ninguém, não. Agora, alguém chega para mim e dizer, pastor, porque Deus mandou, o que você quer? Não, só queria uma oração. Senhor, está aqui o teu servo que está dizendo que tu mandou. De pé.